Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos entrando no ar a partir de agora com o Posse de Bola. E nesse domingo, para quem está nos ouvindo no rádio, né, no FM 101.3, no guaíba.com.br ou nos aplicativos móveis, quem está nos acompanhando ao vivo neste domingo, 15 de setembro, aniversário do Grêmio, já o parabéns à torcida gremista. Mas para quem nos ouve no Spotify da Rádio Guaíba, né, Rogério Amaral, quem nos acompanha nos podcasts, aí fica o horário que está nos ouvindo, se é bom dia, se é boa tarde ou se é boa noite, mas está feita a referência para quem está nos acompanhando. Sem dúvida alguma, Paulo Nunes, é uma satisfação sempre estar junto, participando do Posse de Bola aqui. A saudação sempre muito especial, a nossa audiência fiel de guaibeiros e guaibeiras. E hoje é um momento muito especial para todos nós aqui na Rádio Guaíba, pelo convidado que a gente tem imenso prazer em receber aqui nos nossos estúdios. Eu posso te dizer que é um amigo de longa data, de algumas aventuras aí no futebol, por esse mundo afora, tanto com o Grêmio quanto com a seleção brasileira. E aí eu já estou dando a dica de quem é, né, Paulo Nunes? Por gentileza, faça a apresentação. Dispensa apresentações, né? A história com os grandes clubes do futebol brasileiro, com a seleção brasileira. E aí tem um outro fato que agora, recentemente, o Cristiano Ronaldo fez 900 gols com a seleção portuguesa. Quem colocou o homem no principal da seleção portuguesa também está aqui, o nosso convidado, professor Luiz Felipe Scolari. É uma honra lhe receber aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado pela atenção conosco na Guaíba. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado a vocês, obrigado. Fazia muito tempo que não via o Rogério e o Paulo Nunes, diferente, né? É bem diferente do meu Paulo Nunes. Do Diabo Loiro que tu comandasse, mas você é meio endiabrado também. Então tá bom. Sendo endiabrado é o Paulo Nunes. Eu acho que eu não jogo nada, mas o Benhur Marchiori me viu jogando e disse que eu posso jogar. Então tu não joga nada. O Benhur não sabe nada. E daí dá a vocês também a possibilidade de conversar, porque hoje é aniversário do nosso Grêmio e todos vocês sabem que eu nunca escondi de ninguém, nunca disse nada diferente, que não sou gremista desde o meu nascimento e fico feliz de estar no dia que o Grêmio faz o seu aniversário aqui junto com vocês para brindar mais uma vez a nossa equipe. Filipão, deixa eu te perguntar agora uma coisa assim mais particular. Como é que é ter dentro de casa uma torcedora fervorosa por ti pessoalmente, mas uma adversária ferrenha, já que a dona Olga, tua esposa, é colorada? É colorada, tenho lá camisas do Colorado, com o nome dela, com situações que o Colorado fazia aniversário e lembravam da Olga, mas ela torce por mim, né? Não torce pelo Inter em momentos assim. É só que, claro, quando o Inter está jogando, a gente brinca e coisa e tal, mas torce mais pelo marido, pelos filhos também, que são gremistas e fervorosos. E a gente convive tranquilamente, apenas que quando o Grêmio tem uma derrota ou alguma coisa, e aí o Leonardo, o Fabrício vai até em casa, ela fala, tudo bem? Algum problema? Alguma coisa que tu queira falar comigo? E ele já começa, já sai sabedor e brinca com a Olga, né? Mas sempre tivemos um relacionamento maravilhoso e brincamos, indiferentemente de ela ser colorada e eu ser gremista. Sim. Paulo Nunes, antes de entrares aí nas questões da carreira Rogério, do Filipão, diga. Eu já tenho na família plantados, tenho 2 netas com o Fabrício. Uma ainda não sabe o que é ser gremista, mas a outra já vibra com o gol do Grêmio, embora já não tenha 2 anos. Sim. Fala Grêmio, ela levanta os braços. E tenho 2 netos e uma neta em Portugal que já tem todo o uniforme do Grêmio e coisa que eu nunca dei. Sim. Eu nunca fiz nada com os meus filhos. Deixasse eles à vontade sempre. À vontade, mas se tornaram gremistas daqueles bem ferrenhos. E o Fabrício e o Leonardo, quando vem de Portugal para cá, ele vai assistir
Um jogo qualquer que tenha no Grêmio. Pode ser contra o A, contra o B, contra qualquer time. Ele tá lá, você vai lá assistir. E os meus netos, os 2 que tem em Portugal, vestem o uniforme do Grêmio e o bonezinho do Grêmio e ficam lá, satisfeitos da vida, falam do Grêmio. A tua turma... Embora também do Benfica, porque são... Aí são colorados lá. São encarnados lá. Encarnados lá. Agora, onde é que está a tua turma, o Fabrício, o Leonardo, onde é que eles estão? O Fabrício está aqui, tomando conta das coisas aqui junto com o meu cunhado, da empresa. Tenho duas netas aqui, e o Leonardo está em Portugal e faz a vida dele lá com o advogado e cuidando do escritório, cuidando das coisas lá. Lá tem 3 netos, 2 netos e uma neta, um de 10, um de 7, uma de 4, e aqui uma de 2 e uma de 3 meses. Então, tá bem, tá tudo bem. Esse é o Filipão. Eu fiz questão da gente prolongar um pouquinho mais essa parte particular, pessoal, para ver que o Filipão sempre foi isso, né? Mesmo com todas as atribuições profissionais, o Filipão sempre foi muito ligado à família. A Dona Olga sempre te acompanhou. Sempre. Em todos os locais que eu trabalhei até hoje, sempre esteve junto, e os filhos até o momento de casarem, se separarem, estiveram juntos. Depois cada um procura o seu cantinho, que é a coisa melhor a fazer. Claro. Vamos carreira? Vamos lá. Eu acho que a primeira, para a gente começar e pela data, quando fala para o professor Luiz Felipe Scolari a palavra Grêmio, que representa? Bem, o Grêmio tem uma história muito grande, porque eu, como jogador, era um jogador comum, razoável. Eu nunca fui nem ruim nem bom, eu era razoável. E eu nunca tive oportunidade em termos de jogar futebol, porque não tinha aquela qualidade. Mas depois, como treinador, quando eu comecei minha carreira, eu tive a oportunidade de ser convidado, depois de um jogo do Grêmio contra o Juventude, no campo do Caxias, em 1987, para o seu Verade, para vir dirigir o Grêmio. E isso era um complemento de tantos anos que eu já gostava do Grêmio e coisa e tal. E vim para o Grêmio em 87, com o seu Verade me convidando no campo mesmo do Caxias, do jogo do Juventude, que era Murrica o treinador. E então, dali para frente, passei por 3, 4 vezes no Grêmio, e sempre com maior alegria. E aí, por isso foi eu era gremista, sou gremista, mas eu vim trabalhar na equipe que eu gostaria mesmo de trabalhar e de estar ali. Quanto tempo tu já tinha de treinador ali, Felipe, em 87? 87 tu já tinha andado um pouco, já tinha rodado. Eu tinha começado no CSA, e já tinha Brasil de Pelotas, já tinha Juventude. Então eu já tinha passado um pouquinho, e para começar minha carreira um pouco mais... O mundo árabe foi depois? Não, foi 83. Foi antes? Eu saí do Brasil, saí direto do Brasil, indicado pelo meu amigo, que hoje já não está mais junto conosco, e que vocês conhecem, que foi um dos maiores treinadores que eu conheci, Rubens Minelli, que não havia trabalhado comigo como jogador, mas me conhecia como pessoa, e me indicou para o Al-Shabaab. Mas tinha te enfrentado como jogador. Sim. E me indicou para o Al-Shabaab. E eu saí do Brasil de Pelotas junto com o Mortosa. Eu e o Mortosa fomos para o Al-Shabaab em 82, 83, ficamos lá 2 anos. Já tinha passado essa fase toda. Daí só em 87 que eu vim para o Grêmio. Agora é interessante do Filipão, antes da gente falar mais sobre o Grêmio, o Filipão fez carreira como jogador no Caxias. Eu iniciei no Aimoré, né? Sim, não. Eu digo lá em Caxias do Sul por essa questão. E depois, como treinador, foi o Juventude. Foi o Juventude. Eu fiquei 7 anos jogando no Caxias, depois joguei no Novo Hamburgo, e aí fui jogar no Juventude.
Comecei minha carreira no CSA, onde terminei como jogador, depois voltei ao Juventude. Eu nunca treinei o Caxias. É interessante isso. Né? E tenho muito mais identidade, assim, eu passei muitos anos mais no Caxias, né? Que ali tu tinha mas tu jogou com o Seda, né? Com eu joguei com o Sedenir, que hoje já também faleceu, com o Jerônimo, a dupla de zaga, fiz uma dupla de zaga com o Sedenir e o Jerônimo era meio campo, depois fiz dupla de zaga com o Jerônimo, e aí o Clóvis Duarte era o meio campo. Irmão do Cláudio. Irmão do Cláudio. Irmão do Cláudio. Mas falasse na primeira passagem do Grêmio, de todas essas passagens, qual aqui tu tem, assim, a melhor recordação? Né? Entre títulos, entre ter debutado no Grêmio em 87? Rogério, eu não coloco títulos como a minha melhor. Eu coloco como melhor recordação minha de toda a vida o convite do seu Verardi para vir para o Grêmio, e que era não era um sonho, mas era uma coisa que se concretizava naquela época, de um gremista como eu trabalhando no Grêmio. Sim. E aquilo foi o início de uma carreira em termos de clube e amizades que eu fiz dentro do Grêmio. Muitas, e a maior amizade possível, e a de que eu guardo para todos sempre, que é do Dr. Fábio Koff, né? Foi quem fez muitas coisas, tanto no Grêmio pela entidade, como por mim como pessoa. Então... tu trabalhaste com dois nomes emblemáticos, né? O Dr. Fábio Koff, que já nos deixou há mais tempo, e mais recentemente, que também faleceu, o Cacalo, né? Luiz Carlos Silveira Martins. Eu trabalhei com muita gente boa, trabalhei com o Denis, trabalhei com o Dr. Raul Regis, trabalhei... muita gente. Quem me trouxe a primeira vez em 87. Então eu fui trabalhar e fui fazendo essa amizade. Fui criando esse ambiente dentro do Grêmio, e hoje tenho um ambiente espetacular lá e gosto muito de todo mundo lá, né? Todas as pessoas que eu tenho amizade. E o que tinha de diferente, né, acho que esses principais dois nomes, né, Dr. Fábio Koff, o Cacalo o Cacalo... Você na posição de técnico e eles, né, como dirigente. O Dr. Fábio Koff era equilibrado. Fazia tudo dentro do normal, dentro do que mais a gente comedido, mais comedido. Cuidado. O Cacalo não. O Cacalo era aquilo ali sempre. E foi sempre assim. Eu me lembro a minha passagem, assim, muitas vezes pelo Grêmio, ele sentado no banco junto comigo, e o jogo estava 0-0, e eu pensando assim, bom, eu vou colocar o fulano agora porque precisamos ganhar, ou temos chances de ganhar e coisa e tal. Ele falava para mim: ô Filipão, 0-0 não é ruim, é 1 ponto, então calma. Então eu ficava com aquele pensamento, muitas vezes trocava, outras vezes não, né? Mas o Cacalo era assim, e muitas vezes entrava no vestiário, conversava isso e aquilo. O Cacalo tinha muito mais a integração ali. O Dr. Fábio era mais lá em cima, que organizava muito melhor do que nós, porque eu também participava junto com o Cacalo de vez em quando de alguma coisa ali, alguma confusão pequena ali que a gente montava. O Dr. Fábio era muito mais institucional e vocês eram o operacional. Isso mesmo. Estamos conversando com Luiz Felipe Scolari, técnico, histórico, treinador do Grêmio. A gente olha o currículo, né? 391 jogos comandando o Grêmio. E eu fui dirigido por um outro histórico treinador do Grêmio. Aliás, por 2 históricos do Grêmio. Eu fui dirigido, e no início da minha carreira eu comecei com Osvaldo Rola, que você veio a passar ele depois em números de jogos comandados. E aí agora, nessa última passagem do Renato, que está até agora, que acabou lhe passando ali, mas o top 3 do Grêmio: Osvaldo Rola, Luiz Felipe Scolari e agora o Renato. Porque o Osvaldo Rola me levou para o Aimoré em 67. Foi ele que me
me colocou como iniciante, como jogador. Mas tu começou mesmo onde, então? No Aimoré. No Aimoré. Em 67. Base do Aimoré. Não foi base, já fui profissional. Direto? E depois de 73, quem me levou para o Caxias foi outro treinador do Grêmio espetacular. Pessoa maravilhosa. Que era o Sérgio Moacir Torres Nunes. Grande Sérgio Moacir. Né? Então eu passei também por esses históricos treinadores quando jogava futebol. É. E dos títulos, professor? São 7 títulos conquistados, 3 campeonatos gaúchos, 87, 95 e 96. A Copa do Brasil de 94. Recentemente eu fui no estádio do Criciúma, pro jogo do Grêmio contra o Criciúma, e lá está, campeão da Copa do Brasil. Luiz Felipe Scolari comandou aquele time do Criciúma, campeão da Copa do Brasil também. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio na decisão. Como é que foi isso? Nós empatamos aqui, gol do Vilmar, 1-1, um gol de escanteio, e o Grêmio fez um gol de pênalti, e depois jogamos em Criciúma e foi 0-0. E naquele tempo, o gol fora... Sim, valia. Era o gol qualificado, saldo qualificado. E aí nós empatamos 0-0 e vencemos o campeonato, a Copa do Brasil. Eu acho que é o título que Santa Catarina tem em termos brasileiros... É o mais relevante. Mais relevante. Se a gente for pegar no histórico, claro, tem o da Chapecoense, que a Conmebol concedeu, né, por tudo que aconteceu de campeão da Copa Sul-Americana, mas infelizmente pela fatalidade a Chapecoense não conseguiu jogar aquela final, mas com o time catarinense jogando em campo a final e conquistando dentro do campo ali, enfim, é o do Criciúma, né, o título da Copa do Brasil. Nós conseguimos uma Copa do Brasil pelo Grêmio. Tem a do Palmeiras. Palmeiras, sim. Nós jogamos uma final aqui com o Corinthians, perdemos, lembram? Sim. Depois veio o Evaristo, conseguiu uma. Lá no Maracanã, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Então, eu me lembro dessa Copa do Brasil que nós, lá do Criciúma, fizemos. Foi o 0-0, 0-0 contra o Grêmio. E, curiosidade à parte, que a do Palmeiras você acaba eliminando o Grêmio na semifinal, né? Também. Sim, mas aquela semifinal foi um jogo aqui atípico. No Olímpico. 5-0, se não me engano, aqui. Não, a do 2012. Não, 2012. Com o Barcos faz os Barcos, gols. Foi 2-0 aqui. Gol do Barcos e do, acho que o Black Messi. Black Messi. Nós tínhamos o Mazinho, Black Messi. E aí depois, se não me engano, aquele ano de 2012, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil, mas o Palmeiras fez o máximo possível de contratações do São Caetano, Santo André, Oeste. Nós não tínhamos condição nenhuma financeira. E não tinha o Allianz, o que seria o Parque Antártico, porque estava tudo em reforma para ser o Allianz Parque hoje, jogamos lá em Barueri. E aí depois com era Fernandinho, Mazinho, Cicinho, tinha o Marcos Assunção, né? Que aí era craque. Era outra história. Bola parada, o Valdívia. Daí tínhamos... Dá muito problema o Valdívia ou não, professor? Não dava tanto assim, mas ele incomodava um pouco mais do que jogava, bem mais do que incomodava, né? Mas de vez em quando apresentava alguns quadrinhos, não dentro do campo, mas fora de campo. E aí complicava às vezes com o resto do pessoal, mas a gente conseguiu administrar razoavelmente. E aí, no currículo, a gente estava falando, tem o Campeonato Brasileiro de 96 também, né? Libertadores de 95 e a Recopa também de 96. Campeonato Brasileiro 1996, professor, fica marcado porque foi a última conquista do Grêmio, né? De Campeonato Brasileiro. Aliás, a última do futebol gaúcho. Eu ainda hoje encontro o Candinho e quando a gente se encontra para bater um papo ainda, ele está morando a uns 500 metros do Palmeiras, do Palmeiras lá em São Paulo. E a gente se encontra e quando ele me vê de longe, ele me aponta o dedo e fica mexendo o dedo assim. Aí eu digo, fica quieto, tu ganhasse de mim lá na Arábia Saudita, tu quer? Então eu tinha que perder aqui. E a gente fica meia hora conversando sobre esse assunto do Campeonato Brasileiro de 96. Como é que foi? Foi 2-1.
Como é que foi isso, entrada do Ailton, entrada do... A entrada do Ailton, Rogério, não foi uma coisa pensada com aquela situação. Sim. Nós tínhamos no banco o Zé Alcino, se não me engano, ainda com uma fissura na tíbia ali, com um pequeno problema, tínhamos ali, coisa e tal, bom, e estávamos ganhando o jogo, e não sei quem foi que veio no banco, eu acho que foi o Zé Alcino, não foi? Não, alguém veio no banco e disse assim, não, o Zé Alcino participou da jogada do gol, ele veio no banco e disse, professor, tem que ganhar, eu saio. Sai não, pelo amor de Deus, se não me engano foi o volante, alguma coisa assim do meio campo. Não. E aí, tá bem, então vamos fazer o que temos que fazer de loucura e vamos arriscar. Afinal, 1-0 não adiantava. E aí aconteceu o improvável. O Ailton não é um jogador de chutar com o pé esquerdo com aquela potência. Bater na bola, fazer uma virada de curto e coisa e tal, até usa o pé esquerdo, mas não com aquela potência. E a bola vai alta, o zagueiro afasta. Mas tu também tinha um armário ali que subiu com o zagueiro, né? O Zé Alcino. Não, o grandão aquele, o Zé Afonso. Desculpa, não o Zé Alcino, Zé Afonso. E o Zé Afonso subiu na bola, mas normalmente o que acontece é que o zagueiro tira a bola para escanteio. Isso. Não, eles tirou a bola fora da área. E aí sobrou no pé do Ailton. Pelo amor de Deus. E daí, até hoje, o Tinga conta uma história que o Tinga estava do lado do Candinho, como gandula, e ouvia as instruções e passava para mim, que eu chamei o Tinga, era Júnior nesse momento, e o Tinga, eu disse, eu preciso de ti, Tinga. E o Tinga disse, vai me usar no banco e coisa. Não, tu vai fazer isso para mim. E ele lembra até hoje. E aí eu falei pro Tinga, esquece, agora não tem mais jogo. Pega a bola, fala pro pessoal. Fura a bola. Vai. E é isso que o Candinho ficou bravo comigo até hoje. Mas de brincadeira, claro, nós somos grandes amigos. E o Tinga, escondia a bola. O Tinga e... Poxa, quem era o outro? 2 jogadores do Júnior que eu coloquei um atrás do gol. Estrategicamente. Então, claro, algumas pessoas vão dizer, mas isso é o antifutebol. Bom, pode ser que seja o antifutebol, mas são estratégias de jogo também. Futebol é um jogo, né? Entram todos os componentes, inclusive sorte e azar também. Agora, esse título de 96, ele compensou aquilo que foi uma frustração de todos lá no final de 95, naquela decisão com o Ajax, onde aquele telão até hoje está repercutindo, né? Que é a expulsão do Rivarola. E aquilo não existia. Aquilo não era uma... Não era oficial aquilo. Não era oficial da FIFA. Era uma coisa que depois nós ficamos sabendo, o árbitro expulsou o Rivarola porque no telão apresentou uma situação, ele no jogo não havia tomado essa decisão. E aí expulsou o Rivarola. Mas nós continuamos jogando bem, o pessoal bem, tivemos chance com o Jardel, e depois tivemos o improvável. Sim, dos pênaltis, onde teus melhores batedores... O Dinho e o Arce, a bola dá na trave. Quer dizer, o que a gente às vezes imagina que é o certo, o correto e coisa e tal, acontece diferente, porque futebol é improvável, né? Não é uma coisa 1 mais 1, 2 e tudo mais, é bem diferente. Então, ficou aquela frustração horrível até hoje, mas a gente sabe que... Outro dia encontrei o Dinho na praia. Então eu tô ali em Xangri-Lá e coisa e tal, eu vou lá e tava o Dinho fazendo compras no supermercado. Aí eu tava fazendo compras e ele entrou e disse assim, não me viu.
Depois quando eu estava por ali, eu fui dizer, uma vez quando jogava, me procurava. E coisa e tal. E aí ficamos. Ele também está morando por lá. Ou vai jogar seu futebol lá e coisa e tal. Aí falamos bastante sobre tudo, sobre o pênalti que nós perdemos lá no Japão. Falamos. Foi muito bom encontrá-lo. Mas tem o momento anterior que foi em Medellín, na Colômbia. Pra estar no Japão. Aquela final fantástica. Que o Alexandre fez a jogada. O Alexandre Xoxó. Alexandre Xoxó fez a jogada. Que o Alexandre driblava 42 nos treinamentos aqui e eu mandava o Arce dar uma chegada nele. Sim. E o Arce, como gentleman que é até hoje, o Arce é um dos melhores treinadores que tem por aí, espetacular. E o Arce não batia nele. Eu dizia assim, Arce, já que tu não quer bater, deixa o Rivarola então bater. O Rivarola pode bater. Quando bateres no Alexandre, eu vou olhar para um lado e não vou marcar falta. Porque ele dribla todo mundo. Ele no jogo não faz isso. E chegou no jogo que precisava, ele fez. Fez tudo isso e mais um pouco. E conseguimos o campeonato porque o Alexandre foi ousado. São coisas do futebol. Foi uma conquista realmente emblemática e fantástica aquela, né? O estádio lotado contra... E que nós saímos daqui, nós estávamos ganhando o jogo aqui 3-0. E tomamos um gol por relaxamento. E aí a gente deixou a chance do adversário fazer um gol e aí crescer. Mas tínhamos uma equipe, eu acho que muito boa naquele momento e com gente bem experiente, gente com pouca experiência, mas com muita maturidade, Carlos Miguel, Roger... aliás, tinha um monte de canhoto naquele time, era impressionante. Tinha Roger pela esquerda, Carlos Miguel, Arilson, e o Xoxó. Mas o Alexandre era o nosso imediato. Mas era canhoto também. Estamos com posse de bola aqui na Rádio Guaíba. Você está nos acompanhando nesse domingo especial, a gente tentando, né, trazer um especial para o torcedor do Grêmio nesse domingo, que é aniversário do Grêmio, e hoje um dos grandes personagens da história do Grêmio conosco aqui no Posse de Bola, nos dando a honra, né, Rogério Amaral, da presença aqui na Rádio Guaíba, Luiz Felipe Scolari. Só passar a escalação do programa que a gente acabou indo conversando e eu acabei me passando, mas... Pra escalação, né? Pra depois não ficarem bravos comigo, né? Produção. Eu atrapalhei. Até aqui também tem que ler a escalação. Eu já atravessei, saiu a bola, eu já saí chutando, Filipão. Mas a produção do Carlos Eduardo Torres, as redes sociais com a Thalia de Castro, a central técnica com o Davidson Rosa, o Luciano Vargas, o Cleiton Lopes, a coordenação de central do Guilherme Silveira, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a gerência geral de Claudinei Girotti. YouTube, Rádio Guaíba Oficial, para você nos... Guaíba Esporte, o YouTube Guaíba Esporte, especial do esporte da Guaíba, para você nos acompanhar. Tem o Facebook, que é Rádio Guaíba Oficial, aí agora tem o Threads, né, que é o @Guaíba Esporte, assim como também no nosso Instagram, para você nos acompanhar por lá também. Luiz Felipe Scolari, nosso convidado desse domingo, Rogério Amaral. O Filipão veio da época do Caxias ou já do Aimoré? O Filipão? Não, já vi. Não sei quem foi um dia, alguém chamou, em vez de Filipão, e aí ficou. E aí ficou Filipão. Eu não me lembro se foi do Aimoré, mas eu acho que já tinha do Aimoré, mas já foi. Realmente foi mais acentuado na época do Caxias. Sim. E aí nossa turma de Caxias, os gringos de Caxias e tal, o Filipão e aí ficou. Pronto, ficou. E até porque aquela zaga com o Cedenir era mais clássico. O Cedenir dizia assim, Filipão, tu sai caçar. Tu não sabe jogar, eu sei jogar. Tu caça e eu jogo. O Cedenir tinha sido seleção amadora, inclusive, do Brasil, Sim. né? Jogava muito. Eu fui companheiro dele nas divisões de base do Internacional. O Cedenir veio quem trouxe foi o Marcos Eugênio.
Quando treinou lá o Caxias. Caxias. Né? O Marco tinha sido treinador das divisões de base. Era o Ernesto mesmo. Guedes, o Marco Eugênio já no juvenil. Mas Filipão, aí tem a história fantástica. Eu perguntei por quê, desde quando Filipão. Porque aí depois que o Filipão ganhou essa notoriedade toda internacional, teve um colega nosso que no voo se levantou e solenemente disse, não, agora é o seguinte, não existe mais Filipão. A partir de agora é Big Phil. Big Phil porque ele é já internacionalizado, é Big Phil. Geraldo Pedrosa foi quem disse ficou isso. essa marca que depois eu fui para a Europa trabalhar com a seleção portuguesa, no Chelsea, coisa e tal, eles chamam de Big Phil. Então. Não em Portugal, mas principalmente lá na Inglaterra, eles me tratam até hoje de Big Phil. Então quem deu aquele... O Pedrosa deu o apelido que ficou. Ficou. O homem já era, né, já tinha passado as nossas fronteiras aqui, então nada mais ajustado do que isso. Big Phil. Paulinho. E aquele trabalho com Portugal, professor? Poxa, aquele trabalho marcante. Foi maravilhoso lá com aquele grupo. E teve e continua daquele trabalho, daquela situação, até hoje com Portugal. Porque quem iniciou foi o Dr. Madail, quando me levou para lá, com o Carlos Godinho, na época diretor e tudo mais. E a gente montou, o presidente montou toda a estrutura devagar, que agora é muito maior, muito melhor, e foi organizado agora diferentemente pelas pessoas que lá estão, e eles foram conseguindo mais títulos. Porque em 2003 nós fomos, 2004 pelo Euro, a gente foi vice-campeão. Também foi um marco na história de Portugal, porque Portugal se achava ainda pequeno, tinha um pouco de inferioridade frente a outros adversários e frente a outros países. E aí aflorou aquele sentimento português. Foi ótimo. Isso foi coisa que o Madail e as pessoas que trabalhavam com a gente foram montando. E foi tudo sendo seguido normalmente. E sobre o Cristiano Ronaldo, quem descobriu o Cristiano Ronaldo não fui eu. Foi quem nos deu a dica. Foi o treinador do Júnior, do Sporting, que falou com o Mortosa, e o Mortosa foi assistir um jogo do juniores do Sporting, e aí ele disse, Felipe, lá tu não tens apenas o Quaresma, que era o titular. Não, tem um muito melhor. Para com isso, muito melhor que o Quaresma, não, o Quaresma era espetacular. E aí, não, pode trazer. E aí a gente trouxe o Cristiano com 17 para 18. E hoje ele é um marco no futebol. E hoje ele está com 39 para 40 e continua fazendo. Final de semana passado, 900 gols, agora 901, porque depois ele fez mais um. O segundo gol contra o... Foi 2-1. Contra a Croácia agora, o 900, e aí no outro jogo, logo depois, ele faz o 901. Ele fez, o final de semana agora ele fez, eu assisti o jogo Portugal e foi 2-1. 2-1. 2 vitórias de 2-1. 2-1. E ele é muito grato, pelo que a gente acompanha assim, a distância, mas a você, porque ele sempre cita, esses tempos numa entrevista ele citou alguns treinadores que foram marcantes na carreira dele. Ele falou do Alex Ferguson, que levou para o Manchester United, e acho que... Mas é ele que ele venceu por tudo que ele é, porque ele, desde aquele tempo que ele saiu do esporte, e já no esporte ele treinava diferentemente de outros. Ele foi Ferguson. O Ferguson, quando a gente convocava o Cristiano, ele ligava e dizia, o Filipão, pelo amor de Deus, tu cuida do Cristiano. Porque o Cristiano treinava lá no Manchester
vinha para Portugal, queria treinar todo dia, queria bater 100 faltas, queria bater. Ele sempre estava melhorando nos aspectos que ele precisava, que ele queria. Ele sempre estava muito mais que os outros. Então tinha que dar uma segurada em tudo que ele fazia e por isso a gente se tornou grandes amigos. E outra coisa que vocês provavelmente não é difundida é que o Cristiano, como pessoa, é um dos melhores que eu conheci em toda a minha vida. Ele ajuda muitas entidades sem dizer nada, sem falar nada. Mas tem muitas entidades que são ajudadas pelo Cristiano, pela pessoa que ele é desde 17 anos, 16, 15 anos, quando veio para o Sporting. Ele enfrentou muita dificuldade lá, enfrentou. Né? Com a família, criado pela mãe. Ele sabe. Né? Na Ilha da Madeira lá. Ele sabe a dificuldade. A história dele é realmente muito bonita. E ele hoje devolve muito a muitas entidades. Eu continuo... mas como sempre, todos ajudavam o Cristiano. Eu me lembro de determinados momentos, o Figo foi um dos maiores jogadores do mundo que eu trabalhei, uma pessoa também espetacular, fantástica. O Figo dizia assim, ô guri, não guri porque guri é o nosso termo, o menino. É outro termo que usam lá em Portugal, mas né? O Cristiano Ronaldo pegou o guri, porque outro dia a câmera na La Liga, ele ainda jogava no Real Madrid, passa o Marcelo e diz, ô guri, como diria o Filipão, me fala, guri, no vestiário do Real Madrid. Mas ele pegava o Figo e dizia assim, ô menino, pode pegar a bola, dribla quantos tu quiseres, mas se te apertares, dá a bola pra mim. Porque se alguém tiver que gritar porque errou ou porque deixa que eles comigo não gritam. Eles comigo eles têm medo. Então a torcida, né, dava esta tranquilidade ao Cristiano, que isso não desenvolveu. Que Rogério, hoje não se tem mais isso no futebol. Hoje é cada um por si. Cada um por si. E dane-se o outro. E dane-se o outro. E aí o que o Figo dizia? Vai, faz. Se tiver esse problema, dá pra mim. Eu assumo a bronca. Certo. Se tivéssemos isso hoje nos times, como seriam diferentes os times? Agora, e ele conseguiu a Euro, né? Acho que a missão ali de ter um título com Portugal logo depois, né? Bateu na trave aquela de 2004, mas 2016, na casa da França, na final contra a França, quis o destino que ele se machucasse com 10 minutos de jogo. Foi caçado, né? Caçado pelo Payet. O Payet foi seco no joelho dele. Deixa eu ver, quando nós jogamos o Mundial com Portugal 2006. O jogo contra a Holanda foi uma pancadaria, né? Pancadaria? O Boulan Rouge, zagueiro holandês, uma coisa assim, aos 10 minutos, rebentou com o Cristiano. É o jogo com mais cartões da história das Copas do Mundo, esse jogo, Holanda e Portugal 2006. E olha o que aconteceu, foi um árbitro da América do Sul apitando o jogo. E a gente dizia assim ao nosso presidente, árbitros espetaculares, América do Sul, coisa e tal. E, meu Deus, o cara deu uma pegada no... E tanto que o Cristiano... Tem uma no Deco também, né? Não, o do Deco, sim. Mas o Deco foi expulso porque não cumpriu o fair play. Mas ele tomou uma antes... sem freio. Tomou uma horrível, e aí o juiz não deu nada. E o técnico adversário bate o Deco pega a bola, põe para a lateral, porque um jogador desse também está caído e tal, e na sequência do lance o técnico adversário manda jogar para frente, não devolve a bola. E aí o Deco dá um carrinho e faz uma falta e o juiz expulsa o Deco. Ficamos nós sem dois. Quem é o juiz esse? Eu tô tentando lembrar, eu assisti o jogo... Eu vou pesquisar para achar o árbitro. Eu lembro aqui. Porque... Lembra o nome? Não. Eu lembro que antes do jogo tinha A, juiz, B, juiz, T. Eu disse, o presidente, que o presidente ouvia, de que tu acha desse árbitro? Excelente. E aí, meu Deus do céu, depois do jogo ele disse a mim, o que é o teu excelente? Mas... O Filipão, agora essa ida para a seleção de Portugal...
ela já começa antes. Antes da Copa de 2002, na Coreia e no Japão, teve um amistoso. Teve um amistoso. Brasil e Portugal. Acho que foi até foi no estádio do Sport ou do Benfica, não lembro. Eu sei que foi em Lisboa. Foi em Lisboa, eu acho que foi do Benfica. Eu acho que o do Sporting estava em reforma, porque eles reformaram. Bom, mas ali... Mas a minha história com Portugal, Rogério, é um pouco estranha. Porque eu saí daqui junto com o Gilmar Veloz, sim, direto para a Itália. Porque meu convite foi feito pela seleção da Itália. Sim. Para que depois do Mundial de 2002 eu assumisse a Itália. Eu pensei que depois do Mundial de 2002, porque ganhamos, sim, eu teria uma história um pouco diferente com a seleção brasileira. Que eu seria convidado a ficar e coisa e tal, mas aí, na conversa que eu tive com o Ricardo disse assim... Ricardo Teixeira, tu és campeão do mundo. Por que queres mais aqui no Brasil? Vai embora. Eu esperava que ele me dissesse, fica aqui no Brasil, vamos ficar na seleção. E ele me deu esse, bom, tudo bem, se eu mais ou menos vou ter essa dificuldade em termos de Brasil, vou esperar uma proposta. E eu recebi a proposta da Itália. E a gente estava na Itália. Embora eu tenha cidadania italiana, sim, a conversa, o diálogo com a federação tinha um pouco de dificuldade para me aceitarem como técnico na Itália. Então, nós tínhamos o diretor da Nike, que era o Sandro Rossell, e que depois foi presidente do Barcelona. Ele disse, Felipe, tem a seleção que a Nike patrocina em Portugal e que eles foram muito mal na Copa de 2002 porque não classificaram nem na primeira fase e vão trocar o técnico. Tudo bem. Então esperamos, que estava dando problema de uma dificuldade muito grande na Itália, ouvimos a proposta de Portugal. E aí fiquei em Portugal. Isso foi a minha... Não havia ainda um contato. Sim. Foi nessa... Mas tinha já uma admiração muito grande, porque eu me lembro daquele jogo, não é? Nas entrevistas, sim, tudo, que a mídia portuguesa te elogiava muito já. Eu tenho lá amizade hoje, Rogério, que não é de acreditar. Onde eu não vou a Portugal sem tirar, no mínimo, 100 fotos. Então. Quando eu passo na rua, Mr. Felipe, o Mr. Scolari. Mr. Scolari. E a gente fez um ambiente lá depois de 2003. 2003 a gente foi e fez um ambiente espetacular, combinando com a nossa vice-campeonato 2004, o quarto lugar do Mundial 2006. Em 2006. Melhor colocação de Portugal desde Eusébio, né, em Copa do Mundo. E depois Portugal foi crescendo, foi aumentando a sua qualidade individual, a sua qualidade de trabalho, foram construídos campos, hotel, e Portugal cresceu como entidade. E cresceu como orgulho, né? E cresceu muito como orgulho. Isso é muito importante. O povo português... Não foi só, a tua passagem não foi só marcante no futebol. Não Ela foi. Marcou para a sociedade portuguesa também, justamente nesse aspecto de autoestima. Mas eu posso te dizer que quem foi todo mentor de tudo isso foi o doutor Gilberto Madail. E depois, quando nós jogamos lá na Alemanha, o maior elogio que nós tivemos foi de que os alemães queriam ter o mesmo ambiente vivido por Portugal naquela Euro em 2004, com a reciprocidade às outras equipes, a forma com que Portugal recebeu as outras seleções, a forma como nós fomos derrotados na final e tratamos os gregos. É muito difícil, Rogério, ser derrotado na tua casa
e fazer a festa que foi feita lá no parque, em todos os lugares com o pessoal da Grécia. E respeitando todas as outras equipes. A nossa produção mandou aqui, Valentim Vanov apitou, e o jogo é chamado de a Batalha de Nuremberg. Batalha de Nuremberg. Holanda e Portugal da Copa 2006. Se eu não me engano, teve 16 cartões. 16 cartões, 3 expulsões. 3 expulsões. E 13 amarelos no jogo. Imagina. Oitavas de final da Copa do Mundo, Portugal e Holanda. Professor Luiz Felipe Scolari, a gente tem mais 10 minutos, né? A gente tem um horário mais curto em função, né, do horário obrigatório, já a gente tem que ceder o espaço, mas a gente ainda tem 10 minutos de posse de bola, e a gente está conversando também com o último técnico campeão de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Acho que isso é importantíssimo se destacar. O Rogério estava lá. Acompanhamos tudo aquilo, né? Aquela epopeia. A nossa turma do Rio Grande do Sul estava lá. A família Scolari, como ficou conhecido. Aliás... E com o Ronaldo também, né? A gente falou de Cristiano, de Ronaldo. O Darcy Filho e eu somos gratos imensamente e seremos sempre a intervenção do Filipão, para colocar o Darcy Filho naquele voo de volta da seleção brasileira. Não fosse o Filipão, nunca vou me esquecer. Eu invadi tudo lá, porque não tinha já mais outro recurso. E aí, Ricardo Teixeira, Marco Antônio Teixeira, que era tio do Ricardo, né? E era o executivo da CBF, Filipão. E aí, passei o assunto ali, né? E depois o Filipão, quando abriu a porta do elevador, que nos vimos ali, o Filipão disse, como diz assim, tudo certo, né? Acenou com a mão. Então, muito obrigado. Nada, sempre. Que pelo amor de Deus, fizemos uma viagem espetacular. E vai ser um pouco difícil o outro campeonato mundial, porque todo mundo agora entende que tá bem mais difícil e coisa e tal, e o Dorival, na minha opinião, ele vem fazendo algumas mudanças e ainda tem muita gente jovem. E no meu mundial, eu tinha gente jovem, mas eu tinha muitos experientes também. E aí quando precisou, a gente mesclou bastante, é aquilo que vai dar o resultado. Porque só gente jovem ou uma renovação automática só vai dar resultado 4 ou 8 anos depois. Então o que o Dorival vem fazendo é uma renovação. Eu acredito tranquilamente que no Mundial de 2026 a gente vai estar, que tem os 2 jogos iniciais agora da classificação. Contra Chile e Peru. São 6 pontos, que disputa ganhando 6 pontos já está classificado automaticamente. Não interessa se você é primeiro ou sexto. E lembrem que na seleção de 2002 nós chegamos em terceiro lugar, olha, a pau e corda. Porque quando nós chegamos, estava em sexto. O favorito era a Argentina, né, na época. E classificamos depois, lá no final, em terceiro lugar, e fomos ao Mundial. E que é isso que eu acho que o Rodrigo Caetano, Dorival, o pessoal tem que se ater. Até 6 vai ao Mundial. Agora, depois, termina no fim do ano a classificação. Terminando no fim do ano, tem 1 ano e meio para o Mundial. Tem muito tempo para organizar, para montar, para saber quem foi quem nessa classificação, porque não adianta ser só apenas experiente. Tem que ser experiente, tem que assumir, tem que ser do lado do treinador. Aquele treinador tem que ter aquela pessoa do lado. Porque quando tiver isso, tá tudo arrumado. Eu tinha o Cafu, gente. Mas não tinha só Cafu. Não vão atrás disso. O capitão era o Cafu. Mas eu tinha Roberto Carlos, capitão também. Eu tinha Rivaldo, capitão também. Eu tinha... Tinha o Marcão no gol, que tinha Marcão, acusou da presença que dele. Jogava comigo. Eu tinha Roque Júnior, que era capitão sem falar. E eu tinha o capitão também, que era o capitão pela parte técnica, que era o Ronaldo, fenômeno. E tu ainda tinha Rivaldo. Então, e o Rivaldo que não dizia nem bom dia, porque o Rivaldo é quieto.
mas era capitão pelas suas qualidades. Então, quando a gente tem isso, tem jogadores ao lado, a montagem é bem diferente. E é isso que eu acho que vai ser a montagem do Dorival depois de uma classificação. Ele vai ver, vai separar o joio do trigo. Eu tenho uma dúvida de infância, porque esse jogo que eu vou citar foi o meu primeiro assistindo. O Ronaldinho Gaúcho sabia que o Seaman jogava adiantado ou não? Ele cruzou ou ele mandou direto no gol? Saber ele sabia. Eu acho que ele não mandou direto pro gol. Até hoje eu encontro o Ronaldinho e eu falo com ele. Não me engana, que eu acho que tu foi cruzar. Ele disse que não. Até hoje ele disse que não, então tudo bem. Foi gol, pronto, ótimo. Melhor assim. Esse era a renovação na seleção. Tu tinha os experientes, mas tinha um Ronaldinho Kaká ali. Tinha, então o que eu quero dizer, tem que ter gente do teu lado, mas não gente do teu lado que venha só dar tapinha. Faça alguma coisa. Aliás, eu quero Nós agora... temos 5 minutos. 5 minutos, rapidinho. Só quero que tu conte a história pra gente ter do Filipão, né? Esse gestor aí de grupo. O Ronaldo dava entrevista um dia sim, um dia não. E aí o Rivaldo quis fazer a mesma coisa. Aí o que tu disseste pro Rivaldo? Não, eu falava, Rivaldo, quando tu chegasse mas o Rivaldo foi, na minha opinião, não tá me pedindo isso, mas eu vou te dizer, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002 foi o Rivaldo. Por tudo. E tanto é que ele se envolvia que quando o Ronaldo Gaúcho foi expulso no jogo com a Inglaterra, ele passou pelo banco e disse, pode deixar que eu marco. O que é? Tu vai marcar? Pode deixar que eu faço aqui as duas. Quer dizer, isso é ambiente que você vai criando. E o Rivaldo dizia, não, eles dão muita moral pro Ronaldo, não dão pra mim, coisa. Olha, Rivaldo, quem tem que dar moral pra ti sou eu o técnico aqui que te adoro, e até hoje eu gosto dele demais. Então eu dizia pra ele, tu joga que o Ronaldo vai receber o paparico. Todo mundo vai dizer que é o Ronaldo, mas é tu que pode deixar. É como tu tá dizendo agora, como tu tá frisando que foi pra ti o melhor jogador daquela Copa, né? E se não me engano, no formato antigo da Copa, porque o novo já vai ser diferente, única seleção campeã do mundo ganhando 7 jogos. O Brasil ganha todos. A Alemanha, que ganhou em 14, não ganhou 7 jogos. A Espanha, de 2010, não ganhou 7 jogos. A Itália, de 2006, não ganhou 7 jogos. 98, a França, se não me engano, não ganha os 7 jogos, se a memória não estiver me derrubando. O Brasil é o único em 2002 que ganhou 7 jogos. Tem algumas marcas... a Argentina agora também não ganha 7 jogos, né? Perde a estreia, inclusive. Tem algumas marcas que a gente teve lá e tem algumas coisas boas que, se eu fui treinador da seleção depois, no fatídico dia que foi horrível, foi o que nós perdemos 7-1, mas também tem que lembrar que o último treinador que foi campeão do mundo fui eu, o último treinador que sempre chegou às semifinais da Copa do Mundo fui eu. Então eu tenho marcas muito boas e é uma marca que vai continuar o resto da vida sendo que ruim ou sendo imaginada de ruim, mas que não muda nada na minha vida, né? A imprensa que cobre a Copa e a seleção, a gente sabe que a Copa tem os direitos, né? Pegaram pesado contigo, né? Um pouquinho, mas a minha vida continuou. Tanto é que depois de 2014, como eu estava falando para ti, o Dr. Fábio foi a São Paulo e disse, Felipe, e o que aconteceu contigo, esse resultado, não tem que te deixar para baixo, coisa e tal, e vou te levar de volta. Não, doutor Fábio, vou te levar de volta. Lembra que eu voltei em 2014? Pro Grêmio. E daí depois, 2015, fui embora para a China. Quantos títulos ganhou na China? 7. Ganhamos inclusive meu Deus, como se fosse a Libertadores pela China. A Liga dos Campeões Asiática. Ganhamos campeonatos maravilhosos. Depois viemos para o Brasil. O Palmeiras foi campeão, estava 9 pontos atrás. Então, deixa para lá, tá tudo bem, tá ótimo. Se alguém quer lembrar daquele... faz parte de um episódio
que é a minha vida. Mas os episódios positivos, favoráveis, são muito maiores. São 99. A conta crédito e débito, a crédito está muito maior. Pode deixar. Tá. Nós temos... Aliás, a crédito em todo sentido. Tá bem. Estou pagando as contas. Nós temos 1 minuto, professor, então eu guardei essa pergunta para o final. Dona Olga é colorado. Sim. Você já recebeu proposta para treinar o Inter? E aí, iria. como é que foi? E vou dizer para ti agora, mesmo que seja o nosso aniversário de Grêmio, estou torcendo pelo Roger e pelo Paulo Paixão. São 2 pessoas que viveram comigo e que eu devo muito. E tomara que o Colorado vá sempre bem, que o Internacional vá bem. Porque lá temos o Roger, que não é gremista, o Roger é profissional. O Paixão não é gremista, é profissional. Assim como eu sou profissional. Se eu tivesse que ir para o Internacional, eu iria de coração e faria o melhor trabalho possível, dentro do possível. Porque a gente é profissional. Então, mesmo o torcedor de um lado vai fazer aquele trabalho. E eu estou torcendo por eles. E é bom que todo mundo saiba que estou torcendo pelo Internacional, também pelo Roger. E porque o Internacional não é diferente do Grêmio. E se o Grêmio hoje é muito grande, deve também ao Internacional, que é um clube que é muito grande no Brasil. Então a gente sabe, eu não falo Brasil porque a gente está se comunicando aqui no Brasil. E é maravilhoso, eu gosto muito, já tive a oportunidade, depois não fechou. Quando? Faz muitos anos atrás, quando eu estava ainda em Gramado, que eu gosto muito de lá, tenho casa, vou para lá, e o presidente do Internacional foi até Gramado e nós conversamos, mas depois não deu... Que era? O presidente do Inter? Meu Deus do céu, agora não me recordo. Mas tá, e tem um presidente do Inter que faleceu no acidente. Sim, o Paulo Rogério Moretti, que temos a camisa ofertada à Olga pelo Paulo Rogério. Ainda hoje. E depois eu recebi o filho do Paulo Rogério, que é advogado em Portugal, que trabalhou com a FIFA. Eu tive a oportunidade. Então eu também estou muito ligado ao Internacional, mas não sentimentalmente tanto quanto o Grêmio, né? Sentimentalmente é ligado à Dona Olga. Ligado, Dona Olga. Professor Luiz Felipe Scolari, foi uma honra lhe receber aqui. Quero lhe agradecer mais uma vez por disponibilidade de vir até aqui. Eu que fiquei feliz com o convite. Fiquei feliz com o convite pela passagem de aniversário do nosso Grêmio, por encontrar novamente, principalmente o Rogério, que viveu comigo uma situação maravilhosa, e agora estou conhecendo um Paulo Nunes diferente aqui, né? E não sou loiro que nem o outro, né? Não é loiro, se não faz tudo aquelas diabruras que o outro fazia. Mas joga esse. Joga. Então, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que estou sempre à disposição de vocês quando precisarem alguma coisa. Posse de bola com Luiz Felipe Scolari. Rogério, acho que a gente entregou um belo presente para o torcedor do Grêmio em especial. Acredito que sim, né? Porque é uma das legendas, é um dos nomes de destaque na história do Grêmio, o nosso Big Phil, Filipão, Luiz Felipe Scolari. Muito obrigado a todos, até a próxima, até semana que vem, tchau!